Então, abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 18, verso 21. Conforme você for encontrando, você vai vou ler na NVI, mas depois mas pode deixar essa aí mesmo, que essa aí é bom para o que a gente quer. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: a língua tem o poder de vida e morte. Quem a ama comerá o seu fruto. Vamos repetir? A língua tem o poder de vida e morte. Quem a ama comerá do seu fruto. Senhor, nós estamos aqui nessa manhã, certos de que a tua bondade e misericórdia nos seguem, nos acompanham. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos agora, Senhor, venha nos encher do teu Espírito. Pai, capacita-nos a transmitir a tua palavra. Que eu diminua e o Senhor cresça. Que não seja eu, mas que eu seja a boca de Deus para a tua igreja. Que eu possa transmitir aquilo que o Senhor quer, Pai. Porque aquilo que eu vou pregar, Senhor Deus, aquilo que eu vou trazer não é de mim mesmo. Eu nada tenho, eu nada posso em mim mesmo. Mas em Cristo eu sou mais que vencedor. Em Cristo eu tudo posso. Pai, por isso que nós colocamos a nossa vida diante de Ti. Não só eu, mas a Tua igreja, Senhor Deus. Nós somos necessitados de Ti, carentes da Tua bondade, carentes da Tua misericórdia. Por isso, Senhor Deus, ser conosco, abençoa a Tua igreja, que o Teu Espírito tenha liberdade, como tem tido até agora, em trabalhar. Por isso eu peço, Senhor Deus, que tudo aquilo que está tentando bloquear a mente dos meus irmãos, tudo aquilo que está tentando trazer, Pai, dúvida, depressão, tristeza, angústia, caia por terra em nome de Jesus, e que seja arrancado pelo poder do Espírito e pela autoridade dessa palavra, Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome. Amém e amém. Pode sentar, queridos. Vemos exatamente isso nos dias de hoje. Palavras que tentam trazer desânimo, palavras que tentam trazer dúvidas, palavras que tentam destruir vidas de pessoas, vidas de famílias. Por quê? Porque se você estiver andando, fazendo os seus afazeres, e alguém disser para você, você não vai conseguir, parece que vem um bloqueio na mente da gente. Você, quando vai fazer algo, você vai tentando, vai se esforçando, vai estudando, vai buscando, mas se você não entender que o Senhor está falando contigo, ou que Ele te capacita, o que acontece? A sua mente bloqueia. Porque a nossa mente, ela é sugestiva. Nós recebemos sugestões. Por isso é que a Bíblia diz que existem os dardos inflamados. Tem hora que o inimigo não pode tocar, mas ele lança o quê? Dardos, ele lança flechas, ele lança situações contra a tua vida para tentar te desanimar, para tentar fazer com que você não consiga vencer. Você está num esforço de trabalho, estudando para passar, para fazer um concurso ou para subir no teu trabalho, e se de repente o teu chefe ou alguém disser para você, ei, esquece, é muita matéria, parece que dá uma trava. Quantos de nós não paramos no caminho por causa de palavras? Quantos de nós assumimos aquilo que nos foi falado, quando na verdade falamos que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática e não colocamos a Bíblia como prioridade? Olhamos para a vida das pessoas e fazemos delas espelhos, quando na verdade elas são falhas como nós. Mas se a gente for olhar, por que não olhamos para aqueles que vencem? Olhamos sempre para aqueles que perdem. Ontem a gente estava vendo a maratona, e passou o primeiro, passou a segunda, passou a terceira, aí a pastora Cris, os outros ainda estão comemorando, chegou em 21º. Aí falou assim, mas chegou lá atrás, eu falei, meu amor, mas chegaram. Eu quero te dizer, querido,
É porque a pastora Cris não é muito do esporte, então ela tem essas coisas, não se preocupa não. Não é uma crítica, é uma realidade, né? Cada um de nós temos um caminho. Se você for falar de moda, ela vai brincar contigo e eu não. Então é o seu lado, né? Mas o que eu estou querendo te dizer é que nós, às vezes, não conseguimos valorizar. Eu quero te dizer, a corrida, o evangelho não é uma corrida de 100 metros, não é aqueles que chegam primeiro. O importante é chegar. Então é a mesma coisa. A palavra de Deus não é para quem conquistou primeiro, não é para quem conquistou mais, é para nós. É para aquilo que nós temos como propósito. Pode ser que a gente sempre fala isso aqui. Tem igrejas de 2.000, 5.000, 10.000, 30.000, 50.000 pessoas. Glória a Deus pelos pastores que estão lá. Mas nós temos que cuidar dos 200, 300 que estão nas nossas mãos. Por quê? Porque foi isso que o Senhor me deu a fazer. Foi isso que o Senhor deu ao pastor Pedro realizar junto com a pastora Marisa. Então, o que nós temos que fazer? Né? Isso é sempre desde o começo. Ah, não, pastor, olha só. O senhor não pensa, olha, mão, depois nós vamos abrir igreja. Eu falei que Deus envia um monte de gente para lá, deixa eu aqui atrás quietinho. Entendo e sei onde eu fui chamado para estar. Não tenho preocupação. E às vezes o que nós precisamos olhar é a mesma coisa. Olhamos dentro da igreja, ah não, olha só como aquele músico é bem colocado, toca lá com os fulano, com o ciclano, com o beltrano, amém. Você toca para Deus, é o mesmo Deus que ele toca. Você canta, louva, é o mesmo Deus que ele louva. Então, você está aí sentado, você está adorando a Deus, assim como igrejas enormes, de glória a Deus, e por igrejas menores, glória a Deus também, porque não é o tamanho, é a sua adoração que faz diferença. É como você entende essa palavra que interessa, amém? Então nós precisamos entender, precisamos praticar, precisamos viver essa palavra. Nós lemos, eu gostaria que a Vitória colocasse de novo esse versículo que nós lemos, nessa versão mesmo, porque é interessante como a Bíblia nos mostra que a língua, por que a língua? Porque na língua é que nós falamos, na língua é que nós declaramos, é com a língua que nós estamos mencionando e declarando. Por isso que o pastor Pedro outro dia falou aqui, eu quero te incentivar a mesma coisa. Quando for ler a palavra, lê em voz alta. Sabe para quê? Para sua mente ouvir. Qual é a língua mais perto? É a sua. A língua mais perto é a sua. Então a primeira coisa, essa língua tem que declarar a palavra de vitória. Essa língua tem que falar para sua mente ouvir, para sua mente entender, para o seu ouvido ouvir, sua mente entender que você é muita coisa em Cristo, que você é importante, conforme o Alan falou, que você é precioso. Olha para o irmão que está do seu lado, como ele é precioso, como ele é lindo. Diz para ele, você é precioso, você é preciosa. Tem problema nenhum não, querido. A gente tem que perder um pouco disso. Todas as vezes que nós louvamos esse hino, né? Como é precioso, irmão. Eu fico olhando a igreja aqui. Como é precioso, irmão. O irmão está do seu lado, não é você mesmo, não. E a gente canta, como é precioso. Não. Sai do seu lugar que a próxima vez que nós louvarmos esse hino, você fala, como é precioso, irmão. Aponta para ele. Com dedo de profeta, né? Conforme se diz por aí. Não é com dedo de acusador, não é. Mas nós somos, querido, profeta. E eu vou te mostrar o que nós somos muito mais em Cristo Jesus. Tudo que eu falar não é em nós mesmos, amém? As palavras que eu estou te falando, que a língua tem poder de vida e morte, é a palavra de Deus, é declarar a palavra de Deus. A sua língua tem poder para levar vida a pessoas. Quantas pessoas, querido, foram alcançadas porque alguém falou uma palavra de verdade, uma palavra de vida. Você precisa declarar palavras de vida. Quando você passar por um morador de rua, diz, um dia o Senhor vai te tirar daí. Tenha coragem. Mas sabe o que acontece? A gente olha e fala assim, para ele não tem jeito. Seja sincero, não é isso que você pensa? Quantas vezes nós ouvimos desgraçado? Sabe o que é uma pessoa desgraçada?
É uma pessoa sem a graça de Deus. Olha o cuidado que a gente tem que ter com a nossa língua. Se briga, se discute, seu desgraçado. Não faça mais isso. Você olha o seu filho e fala, você é burro. Você está fazendo o quê? Declarando que ele não vai ter capacidade de aprender. Olha só como é que a gente começa a entender o que a nossa língua tem: vida e morte. A nossa língua tem poder de levar vida e levar morte. Ah, mas o médico disse isso, disse aquilo. Mas eu não aceito essa palavra, eu fico com a palavra de Deus. Comece a entender a importância que você tem ao declarar. Volto a dizer, não é positivismo, é palavra de Deus. Por isso você tem que conhecer a palavra de Deus. Deixa eu já te fazer um convite. Nós estamos em setembro, a maioria das pessoas começa a ler de novo, né? Eu vou começar a ler a Bíblia novamente. Você tem um propósito de ler Bíblia em um ano? Aí, geralmente, você começa tudo lá, ou em Gênesis, ou em Mateus, onde você quiser. Pega uma caneta e comece a marcar aquilo que a Bíblia diz que é. Aquilo que a Bíblia tem como promessa para você. Começa a marcar. Daqui a pouco eu vou te dizer o que nós somos, o que nós temos, o que nós podemos em Cristo. Por isso que eu falei para a Vitorinha, nem se preocupe em anotar os versículos. Se a gente fosse anotar tudo, a gente ia anotar quantas palavras do Evangelho, da Bíblia toda, para nós. Então a gente precisa tomar posse. A gente precisa entender que a nossa língua tem poder para produzir vida e morte. Promover vida e morte. A Bíblia diz, bênção ou maldição, escolha hoje. Olha só, escolha hoje. Por quê? Porque se você acreditar, confiar na palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus e declarar a palavra de Deus, você vai estar declarando o quê? Bênção. Não é isso? Agora, se você declarar contrário à palavra de Deus, você está declarando morte. Às vezes tenta fazer um evangelho mirabolante. A gente ouve pregadores trazer palavras que a gente fala assim, onde é que ele achou essas coisas? No Espírito, na revelação. Por quê? Porque ele tem o mesmo que você, o Espírito Santo dentro dele. A Bíblia vai nos mostrar, querido, um homem chamado Bezalel, em que o Senhor capacitou. Ninguém até então tinha capacidade. Ele escolheu um artesão, ele escolheu um homem chamado Bezalel para preparar a arca, para preparar o tabernáculo, para preparar o propiciatório, para preparar todas as coisas. E a gente olha, Bezalel não era rei, Bezalel não era profeta, Bezalel não era nenhuma pessoa de destaque. Sabe o que eu aprendo com isso? Que eu e você temos a mesma capacidade, porque é o Espírito Santo em nós. É Ele que te capacita. Então eu quero declarar que você é um capacitado em Cristo, um capaz de fazer as coisas que Ele te mandou fazer. Promova a vida na vida de pessoas. Promova vida em nome de Jesus. As palavras não podem ser ignoradas. Palavras não podem ser lançadas ao vento e acabou. A gente tem que ter muito cuidado. Você que tem filho pequeno, declara desde agora, olha, você vai ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. O inimigo não vai te tocar, o inimigo não vai te levar. As coisas que o mundo tem não vão ser capazes de te tirar da presença de Deus. Declare isso. E seu filho já é grande, declare do mesmo jeito. Meu filho vai vencer, meu filho vai passar pela faculdade sem se desviar, meu filho vai andar na presença de Deus. Mas ele não está na presença de Deus, meu filho vai voltar, meu marido vai ser um homem de Deus, minha mulher vai ser uma mulher de Deus. Você precisa declarar, você precisa ser alguém que tenha coragem de praticar com a sua língua
a vida. Em nome de Jesus, querido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque a gente precisa ter esse entendimento. Amém? Deuteronômio 30, verso 19, por favor. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu, e acaba aí, e a tua, então, amado. Essa bênção que você declara é para você e para sua casa, para você e para sua família, é para você e para o seu filho, é para você e para sua filha, é para você e a geração que está vindo após, para os seus sobrinhos, para os netos, em nome de Jesus, querido. Declare bênção, declare vida, em nome de Jesus, porque a gente tem essa autoridade na língua, autoridade em Cristo Jesus, porque a Bíblia nos mostra, querido, que a boca fala porque o coração está cheio. Então, se a gente fala palavras de negativas, palavras de morte, palavras de maldição, é porque o nosso coração está cheio disso. A gente precisa refletir. Pegar a Bíblia e falar assim: Senhor, deixa eu fazer aqui um ajuste. Deixa eu consertar isso aqui. Deixa eu ajustar esse detalhezinho aqui. Talvez você fez isso lá atrás. Declarou morte, declarou destruição, declarou maldição. Lá atrás. E aí você acha que não tem mais conserto. Você acha que não tem mais jeito. Mas eu quero te dizer que a Bíblia nos mostra que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Inclusive do pecado que a gente mencionou, do pecado que a gente falou, do pecado que a gente declarou. Então hoje você tem condição de mudar essa história, de dizer assim no mundo espiritual. Conforme eu estiver falando, amado, se você estiver nessa situação, tenha coragem, vai falando. Não precisa ser em voz alta. Mas você pode dizer: Senhor, em nome de Jesus, tudo que eu profetizei contra meus filhos, contra minha casa, contra a esposa, contra esposo, contra meu patrão, contra meu chefe, contra amigos, contra vizinhos, eu digo assim: Senhor, me perdoa. Eu não sabia o que estava falando, mas hoje eu mudo essa história, hoje eu mudo, Senhor Deus, essa declaração e declaro que eles terão vida, que eles serão bem-aventurados, que eles serão bem-sucedidos, que eles terão vida, que eles te conhecerão, em nome de Jesus, querido. É você que tem o poder de mudar a história através da língua, traz vida e maldição. A gente precisa entender que a palavra de Deus nos mostra, que a palavra de Deus nos traz. Em nome de Jesus, precisamos declarar coisas boas para as pessoas. Amém? Provérbios 12, verso 18. Olha só o que eu estou querendo te dizer. Alguém a cuja tagarelice é como pontas de espada. O que faz a ponta de espada? Mata. A ponta de espada é para destruir, é para ferir. Então tem línguas que destroem, que ferem. Mas a língua dos sábios é medicina. A tua língua tem poder de cura. Na tua língua tem poder de trazer restauração. Em nome de Jesus. Pontas de espada, ponta que acaba, que destrói, que fere. E talvez você seja essa pessoa que costuma ferir, que costuma falar mal, usa a língua como fofoca. Não são pontas de espada? Fofoca, maldizer pessoas. Não, muda isso. Peça ao Senhor perdão, não estou aqui. A gente quando prega, amado, a gente tem o costume de falar coisas que o Senhor vai tocando no nosso coração, e tem pessoas que falam assim: da onde é que ele sabe minha vida? A gente não sabe da vida de ninguém no particular, mas a gente sabe que ela serve para mim e serve para você. Que nós, na nossa ignorância, cometemos esses tipos de erros. De dizer: olha, você não vai conseguir,
você é um fracassado. Quantos de nós não ouvimos e quantos de nós não declaramos essas coisas? Olha, você é alguém que não vai chegar a lugar nenhum. Ouvimos coisas como: você deveria ter morrido. Você não deveria ter chegado nem até aqui. Pessoas que declaram morte, 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 como espada, que sangram, que ferem. Palavras às vezes ferem mais do que atitudes. Sabe por quê? Porque as palavras parecem que ficam ressoando. Parece que a palavra fica ali, o tempo todo. Mas a Bíblia diz que o que nós temos que fazer é com a palavra de Deus isso. Ficar meditando de dia e de noite. Por isso que a Bíblia diz meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Porque todas essas palavras de maldição, a gente pega e traz para a vida. Traz para a vida. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a ribeiros, que ao seu tempo dará o seu fruto. Em nome de Jesus, é isso que você é, um bem-aventurado. É isso que você é, alguém bem-sucedido. É isso que você é, alguém que nasceu para dar certo. Toda palavra contrária caia por terra hoje em nome de Jesus. Que através do sangue de Jesus seja limpa a sua mente hoje. Que a sua mente seja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Aleluias. Glória a Deus. Tudo aquilo que você ouviu no passado, querido, de maldição, você pode levar para a cruz, que nós pregamos semana passada. Leva para a cruz. Amém? Nós cantamos aqui que Ele nos ama. Ele me ama. Fica com essa palavra hoje, o Senhor te ama. O Senhor te ama. Ele te amou primeiro. Ah, mas eu amo Jesus. Mas Ele te amou primeiro. Nem nisso você tem nenhuma vantagem, nenhuma prioridade. As primícias são tudo do Senhor. Porque tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Em nome de Jesus, querido. Hoje você vai declarar toda a palavra chamando você de idiota, de desprezível. Queria até o óculos para não olhar para o seu rosto nessa hora. Porque quando a gente fala, às vezes a pessoa vai fazer assim, aquela espada que você ouviu, maldito. Seja hoje transformada, mudada. Porque essas coisas trazem depressão. Quantas pessoas sofrem de depressão por causa de palavras? Ansiedade, medo, angústia, dor, aflição. Olha só as consequências de palavras. Mas hoje você vai dizer: eu tomo posse do que a palavra de Deus tem para mim. Eu tomo posse daquilo que o Senhor tem para a minha vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você precisa declarar: você é lindo, você é maravilhoso, você vai conseguir. Você nasceu para dar certo. Glória a Deus. Toda palavra que te feriu, toda palavra que te machucou, ela hoje vai ser destruída no poder do nome de Jesus. Essa palavra não vai mais te ferir. Existem diversos históricos, diversas situações, mas eu coloquei aqui uma experiência conhecida de um japonês chamado Masaru Emoto, que demonstrou efeitos das palavras em um saquinho com arroz e água. Os frascos com arroz expostos a palavras positivas como amor e gratidão mantiveram-se em bom estado, enquanto os expostos às palavras negativas como ódio e desprezo apodreceram. E detalhe, um pote que também foi ignorado mostrou também composição. Pessoas, quando são ignoradas,
a tendência é ela ir se apagando. Ah, eu não falei nada de mal contra ela, mas você ignorou? Você também desprezou. De certa forma, você também demonstrou. Então, declare vida. Declare vida sobre o seu trabalho. Eu sei que tem trabalhos que são difíceis demais. Pessoas do nosso trabalho que são difíceis demais. Aqui ninguém está passando pano em nada. Tem pessoas dentro da igreja que são difíceis demais? Ou vocês acham que todos nós somos fáceis? Já falei para vocês. Se não fosse a misericórdia do Senhor... O Igor outro dia deu uma definição boa. Quem é o pastor Alexandre? Rapadura, doce, mas não é mole, não. Foi o Igor que falou. E eu tomei posse, é a realidade. Sou um doce, mas não sou mole. Mas a misericórdia do Senhor me fez o quê? E avançando. E amolecendo um pouquinho, virei... como é que é o nome daquele outro? Não. Maria Mole também não. A batida. Eu virei a batida. A rapadura é bem dura, né? A batida é um pouquinho mais molinha, não é isso? A batida é meio termo. Maria Mole também não. Glória a Deus. Olha que para eu fazer alguém rir na mensagem é difícil. Aleluia. Mas podemos, querido, nos esforçar a declarar o que a Bíblia diz para nós. Em nome de Jesus. Quando lê a Bíblia já sabe, marca, vai marcando, que a Bíblia diz para você, a seu respeito. Em nome de Jesus. Amém? A Bíblia nos mostra, querido, que lá na cruz, Jesus falou algo chamado teletestia. O que aí significa? Está. Mas o que está consumado? O que está consumado? E aí é o que nós vamos ler um pouquinho aqui e declarar. Conforme eu for lendo, conforme eu for falando aqui, vai tomando posse para você, amém? Em nome de Jesus. Alguns nós vamos pedir para a Vitorinha colocar. Outros, é o que eu falei para ela, seriam muitos versículos, não há necessidade. Mas se você depois quiser, pode pegar aqui comigo. Os versículos que você pega aí bastante coisa. Porque a Bíblia diz que eu sou... que eu tomei posse quando ele disse está consumado, que eu sou uma nova criatura. 2 Coríntios 5:17. Que eu sou filho de Deus, João 1:12. Mas a todos quantos creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você é um filho de Deus. Em Cristo você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Ele. Romanos 8:17. Em Cristo nós somos príncipes e princesas do Senhor. Abra 1 Pedro 2:5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual. Você é uma casa espiritual. Para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Você é um sacerdócio santo. Como se não bastasse, 1 Pedro 2:9 diz assim para mim e para você, olha só o que você é. Vós, porém, sois raça eleita, vai tomando posse, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você agora é alguém que anda na luz. Você agora é alguém mais que vencedor. Você é alguém agora que é cabeça e não é mais cauda. Aleluias. Você é a menina dos olhos de Deus. Zacarias 2:8. Aleluia. Você é a menina dos olhos de Deus. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, para obter ele a glória, enviou-me às nações que vos despojaram. Porque aquele que vos tocar em vós, toca a menina do seu olho. Ninguém toca na menina dos seus olhos, dos olhos de Deus. Se você tentar tocar na menina dos olhos, que é essa bolinha que você tem pequenininha nos olhos, qual é a tendência? Você fechar os seus olhos. Fechar. Para quê? Para não tocar. É a mesma coisa, ninguém pode te tocar. Ninguém pode te tocar. Você é a menina dos olhos de Deus. Aleluia. Glória a Deus.
Você é um abençoado. Você é mais que vencedor. Aleluias. Por meio daquele que vos amou. Você é sal da terra e luz do mundo. Você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você, querido. Olha que coisa maravilhosa. Os profetas tiveram experiências tremendas. Isaías profetizou o Cristo. Aqueles homens lá do passado, Daniel viu lá à frente. Mas você tem o Espírito Santo dentro de você. Você é alguém que carrega o próprio Deus dentro de você, querido. Você é um amado do Senhor. Você é livre de toda condenação. Romanos 8:1, abre para nós. Aleluia. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você é um livre. Você é um liberto. Você é um lavado e remido no sangue do Cordeiro. Você é livre, João 8:36. Você é curado pelas pisaduras de Jesus, Isaías 53:5. Você é alguém que saiu das trevas e anda no reino do seu amor. Você é livre de todo o domínio do pecado e maldição, Romanos 6:14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, sim da graça. Você consegue entender isso, querido? Olha quem você é. Você é alguém mais que vencedor. Você é alguém lavado e remido no sangue do Cordeiro. Você é alguém que ele pagou um alto preço. Teletestai, você é em Cristo Jesus. Está consumado isso a teu respeito, querido. Você nasceu para dar certo. Você é o que a Bíblia diz que você é. Glória a Deus. E o que eu tenho? Tenho tudo isso que a Bíblia diz que eu tenho também. A Bíblia diz que eu tenho o poder de pertencer ao Pai, porque agora com Ele eu sou herdeiro. Eu tenho herança sobre todas as promessas do Senhor. Eu tenho autoridade sobre o poder do diabo em nome de Jesus. Eu tenho perdão para os meus pecados, Efésios 4:32. Antes sejam para uns com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Você é um perdoado, querido. Perdoado. Toda acusação contra você não tem mais nenhum efeito. Você é alguém que tem saúde em Cristo Jesus. Você é alguém guardado pelos anjos do Senhor e nenhum mal te sucederá. Salmo 34:7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Você é alguém guardado pelo próprio Senhor que dá ordem ao teu respeito. Sabe o que você tem? Você tem paz, uma paz que excede a todo entendimento. Gálatas 5:22 e 23, olha o que você tem como fruto do Espírito. Você tem amor, tem alegria, tem paz, tem longanimidade, tem benignidade, tem bondade, tem fidelidade, tem mansidão e tem domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, ou seja, você tem coisas que não há lei que possa te condenar, que possa te apontar o dedo. Vai tomando posse, querido. Você tem a revelação na palavra do Senhor através do Espírito Santo. Você tem seus pés como os da corça e anda em lugares altos. Você tem poder para testemunhar. Atos 1:8. Aleluia. Glória a teu nome, Jesus. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins, aonde você andar, você é testemunha do Senhor. Você tem essa autoridade de testemunhar.
Você tem as suas orações ouvidas. Glória a Deus. Você tem vitória em tudo que você fizer, em todas as áreas das suas vidas. Filipenses 4,19, você tem todas as suas necessidades supridas em Cristo. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Todas as suas necessidades, você não vai ter falta de nada. Você tem um bom pastor. Você tem um Deus que cuida de você. Você tem um Deus que te ama. Você tem liberdade no Espírito. Você tem vida e vida com abundância. Você tem o poder de toda sorte de bênção. Efésios 1:3. Em Cristo Jesus, querido. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Você tem toda a sorte de bênção sobre a sua casa. Você tem toda a sorte de bênção sobre os seus negócios. Ah, mas é palavra positiva? Não, é a palavra de Deus que ela é positiva para nós. Louvado seja Deus. Precisamos tomar posse, querido. Precisamos tomar posse. Louvado seja Deus. E o que é que eu posso em Cristo? Eu posso reinar com Ele em vida. Posso orar pelos enfermos, libertar cativos e testemunhar de que Ele é Deus. Posso exercer autoridades sobre demônios, sobre serpentes e escorpiões e não sofrer dano algum. Eu posso amar e perdoar. Colossenses 3, versos 13 e 14. Suportáveis uns aos outros, perdoáveis mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoei vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Isso eu posso em quem? Em Cristo. Amar e perdoar. Nele eu posso viver em segurança. Nele eu posso ligar na terra as bênçãos que eu quero, que eu oro, que eu desejo. Abra Mateus 18, 19. Precisamos tomar posse dessa palavra, querido. Precisamos, em verdade, também vos digo, se dois, eu e você nessa manhã estamos em concordância, amém? Eu concordo sobre a tua vida e você concorda sobre a minha. Você concorda sobre a vida do irmão, ele concorda sobre a sua. Sobre a terra, concordar a respeito de qualquer coisa, mas qualquer coisa que esteja o quê? Dentro da palavra. Porventura pedir e ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Você, querido, vai conseguir conquistar. Você vai conseguir vencer. Você, em Cristo, pode andar em vitória. Você, em Cristo, pode pedir e vai ser dado. Bater e vai ser aberto. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a teu nome, Jesus. Você em Cristo pode vencer toda a tribulação. Você em Cristo pode anunciar Ele a outros. Você em Cristo pode vencer toda a tentação. Gálatas 5,16. Digo, porém, andar no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Você só vence a carne porque você está em Cristo. Você em Cristo pode vencer o pecado. Pode vencer toda a tentação em nome de Jesus. Filipenses 4,13, versículo bastante conhecido. Tudo posso naquele que me fortalece. Você tudo pode. Pode vencer momentos de dificuldade, pode vencer momentos de abastança, pode vencer momentos de lutas, pode vencer momentos em que a euforia toma conta da sua vida. Tudo isso é tempo, amado, e você pode vencer em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus você pode resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4,7. Aleluia. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós.
Querido, você tem algo que eu não falei aqui, mas é porque eu queria destacar isso. Tudo isso você pode porque você tem a mente de Cristo. A sua mente tem que produzir para que a sua língua declare coisas boas, coisas positivas, coisas que trazem vida. Você tem a mente de Cristo. Fala isso para o mundo espiritual ouvir. Eu tenho a mente de Cristo. Coloca a mão na sua cabeça e declara: eu tenho a mente de Cristo. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Você em Cristo é livre. A sua mente não vai mais produzir palavrões, fofocas e maledicências. Mas agora você vai abençoar. Isso é tão sério, querido, que pagaram o profeta para maldizer. E ele disse: não posso abençoar a quem Deus já, eu não posso amaldiçoar quem Deus já abençoou. Você é um abençoado, querido. Com essa mente de Cristo, você agora tem um capacete da salvação que bloqueia toda palavra contrária contra a tua vida, que bloqueia toda palavra contrária contra a sua casa, que bloqueia toda palavra contrária contra a sua família. Aleluias! Você, querido, vai ser agora conhecido pela sua palavra de bênção, de vitória. A Bíblia diz que Pedro, quando Jesus estava sendo levado ali, e que ele iria negar Jesus 3 vezes, mas a Bíblia diz que uma das coisas que identificou Pedro foi o quê? A maneira que ele falava. As pessoas vão te identificar, porque na tua boca vai estar o abençoado. A pessoa vai falar alguma coisa e você vai dizer que você seja abençoado. Tudo isso que você está falando não serve para mim. Amados, quantas vezes no trabalho as pessoas começam a ficar nervosas porque eu não tenho o seu objetivo atendido, né? Porque a gente não está lá para atender aquilo que ela quer, aquilo que está na regra, aquilo que está na lei, aquilo que está nas normas, né? Mais ainda. Mas aí as pessoas começam a falar coisas contrárias. Eu falava só assim: nada disso é para mim. Sabe por quê? Aí a pessoa ficava me olhando: porque eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu sou lavado e remido, nenhuma palavra de maldição serve para a minha vida. Eu tenho a mente de Cristo. Aí a pessoa ia embora. Podia declarar o que fosse, eu não deixava chegar aqui, ó. Não deixe chegar no seu coração nenhuma palavra de derrota. A Bíblia diz para nós em Atos 4:20, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. O que é que você tem ouvido? Que você é vencedor. Então você vai declarar a mesma coisa. Que você é abençoado, então você vai declarar a mesma coisa. Você precisa ouvir essas coisas, amém? Em nome de Jesus. Mas agora eu vou colocar 3 exemplos na Bíblia para que a gente possa orar. Você já viu o que você pode, você já viu o que você é, você já viu o que você tem, amém? Mas nós vamos ver 3 exemplos práticos de como a gente precisa entender quem nós somos. Salmo 103, versos 1 e 2, a Bíblia diz que o salmista Davi diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ou seja, ele está forçando a alma dele a declarar: bendito é o Senhor, louvado seja o Senhor, glória a Deus, amém? E tudo que há em mim, ou seja, todas as minhas forças, com todo o meu entendimento, eu vou bendizer ao nome santo do Senhor. E no verso 2 diz: bendiz, ó minha alma, ou seja, ele força. Tem coisas que você vai ter que forçar. Tem coisas que ficaram enraizadas na tua vida e que você tem dificuldade. Tem pai que tem dificuldade em dizer eu te amo para filho. Por quê? Porque não ouviu. Tem mãe que tem dificuldade de abraçar porque não foi abraçada, ou quando foi abraçada foi de uma maneira não agradável, foi de uma maneira em que não era desejada, se é que vocês me entendem. E não te esqueça de nenhum dos seus benefícios.
Você precisa dizer para você mesmo: alma, adore a esse Deus que me lavou, é esse Deus que me deu todas essas coisas, é esse Deus que fez tudo isso por mim. Diga a tua alma, querido. Declara isso para a tua alma. Declara a alma, adore a esse Deus. Esse Deus é o único santo e verdadeiro. Esse Deus é o Todo-Poderoso. Declare isso, faça a tua alma declarar. Tem pessoas que passam, entram e saem, conforme eu falei outro dia, só assistem. Não assista, você não veio assistir a um culto, você veio cultuar a Deus. Louve a Deus, adore a Deus. Diga, alma, o benefício que o Senhor tem feito a mim, eu tenho que louvar a Ele. O Senhor é bom. O Senhor é bom, todo o tempo Ele é bom. Amém? O segundo exemplo que eu vou dar está em Gênesis 22, os versos 5 e 8. Quando Abraão está indo para o sacrifício de Isaque, a Bíblia diz assim, ó: então disse aos seus servos. Olha só o que ele disse. Olha o poder da palavra. Ele estava indo para sacrificar Isaque. Deus não havia dito a ele que não iria sacrificar Isaque. Ele estava indo para sacrificar Isaque. Não tinha jeitinho. Era o brasileiro que, não, vamos ver se a gente dá um jeitinho. Não, não tinha jeito, era aquilo ali mesmo. E aí Abraão, pela fé, disse assim, então disse a seus servos, esperai aqui, olha só a palavra de declaração de vida que Abraão trouxe, com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, aonde? O lugar de sacrifício, e havendo adorado, voltaremos para juntos de vós. Abraão declarou que o seu filho iria voltar com ele. Declarou que Isaque iria estar vivo junto com ele. Declarou vida sobre o seu filho. Declare vida sobre o seu filho, querido. Em nome de Jesus. Declara que ele vai para a faculdade e vai voltar sem se desviar da presença de Deus. Esse é um dos maiores medos hoje dos pais cristãos. Tem pai que fica pensando se deve mandar filho para a faculdade, tudo com medo. Querido, ore pelo seu filho. Ensine a ele a palavra de Deus. Não fale coisas contrárias nem a Deus, nem à igreja do Senhor na presença do seu filho. Aprenda a orar por aquilo que você não concorda. Vai perguntar à pessoa por que ela está fazendo aquilo. Quantas vezes, querido, quantas vezes eu chamei pastor Pedro, faz por favor, senta aqui, me explica por que isso. Eu não era pastor, não, eu estou falando isso, por quê? Porque eu precisava entender o que o meu pastor estava falando. Nós, às vezes, temos o hábito de falar coisas sem saber o motivo, causa ou razão das coisas. Mas o Senhor nos perdoa, amém? E no verso 8 também diz assim, conforme respondeu Abraão, quando o filho dele perguntou, pai, tudo bem, está aí o fogo, está aí tudo preparado, mas falta um detalhezinho, falta o cordeiro. Aí, olha o que ele fala, respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho. Deus proverá, ele já estava profetizando a cruz do Calvário, mas ele estava ali profetizando o cordeiro para o holocausto, e seguiam ambos juntos. Você vai seguir junto com a tua casa, querido, na presença do Senhor. Você vai seguir junto com a sua família na presença do Senhor. Você pode olhar para o lado hoje e não está vendo seu marido, sua esposa, seu filho, sua filha, ou alguém que você ama, mas eu quero declarar em nome de Jesus que você vai ver, em nome de Jesus. E nós vamos para o terceiro e último caso. Nós falamos de 2 casos do Antigo Testamento. Mas vamos para o Novo Testamento. A Bíblia é cheia de exemplos. Mas eu gostaria de fechar nesse aqui. Mateus, capítulo de número 19. Vamos ler a partir do verso 19. Deixa eu ver se é isso mesmo. Às vezes até minha letra eu já falei para os amados.
Aleluia. Glória a Deus. É o 9, não é 19, é 9. Mas Deus é bom, mano. Verso 19. 9, 19. Mas honrar teu pai e tua mãe também é bom, amém? Honra eles. Tirei no que vi, acertei o que não vi. Olha o que diz a palavra de Deus para nós, para a gente tomar posse. Às vezes a gente fala as coisas e não consegue entender isso. E Jesus, levantando, o seguia. Seguia quem? O homem, chefe da sinagoga, que o chamou para ir até a casa dele, Jairo, né? E também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. E agora, olha o que diz esse versículo, para que eu e você venhamos aprender o que é o poder da palavra, o que é o poder da mente, o que a gente tem como autoridade em nós. Porque dizia para os 4 cantos? Não. Ela dizia para quem? Para ela mesma. Se eu apenas lhe tocar na orla das vestes, ou tocar a vestes, ficarei curada. Você precisa entender o que é fé. Fé é isso, é saber aquilo que a palavra de Deus diz para você. Aquilo que você recebe em Cristo. Você pode declarar hoje: eu hoje vim a esse lugar, vim à casa do Senhor, e hoje as minhas enfermidades ficarão lá na cruz. Eu hoje recebo cura para a minha vida, em nome de Jesus. Se eu apenas lhe tocar, será que aquela mulher falou aquilo de rompante? Será que aquela mulher não já estava imaginando isso há muito tempo? Talvez aquela mulher ficou: olha, ele é mestre. E a Bíblia diz para nós que se tocar na orla da veste, ali tem autoridade, tem poder de cura, ali tem condição de sarar. E ele é um mestre acima de todo mestre. Ele é um mestre diferente. Ele é um mestre que prega com autoridade. Eu vou apenas lhe tocar. Eu não quero que ele nem pare para me dar atenção. Eu só quero tocar. Às vezes a gente canta, né? Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Mas na verdade a gente toca de qualquer jeito. Toca como os discípulos, como os barrão. Toca como se fosse um pano qualquer. Mas na verdade não era a orla, era o próprio Cristo que tinha poder. E ele diz assim: saiu o poder de quem? De mim. Não saiu da orla, saiu dele. O poder que te cura está nele. A autoridade que ele te deu está nele. Tudo é dele para você, querido. Em nome de Jesus. Se eu lhe tocar, ficarei curado. Ficarei curado. E no verso 22 diz: e Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante, a mulher ficou sã. Eu quero declarar que hoje nenhuma enfermidade vai nos acompanhar. Em nome de Jesus. Que toda enfermidade que havia no seu corpo, hoje vai cair por terra em nome de Jesus. Que tudo aquilo que tinha na sua alma, hoje não vai te acompanhar. Hoje você vai sair daqui livre, alegre, feliz, porque o Senhor está te dando autoridade na sua palavra. Vamos ficar de pé, querido, em nome de Jesus.